E aí pessoal, tudo bem com vocês? A gente está de volta aqui para falar um pouco sobre polegada. Na última aula a gente deu uma olhada sobre como que a gente fazia para fazer leituras de medidas em milímetro, sobre a questão de décimo, centésimo e milésimo, e sobre como você usa para, e não pode esquecer nunca de colocar a unidade de medida. Então, milímetros, né? Aqui no caso é a mesma coisa. A gente não pode esquecer de usar a unidade de polegada. O que acontece, gente? Ó, a polegada ela se divide em dois tipos. A polegada fracionária, que ela é expressa por frações, e a polegada decimal, que a gente vai expressar ela por um número com ponto. Como se fosse um número com vírgula, só que um número com ponto. Tudo bem. E como é que funciona isso? Gente, para a gente entender um pouco da polegada, a gente tem que entender uma coisa. Ó. Uma polegada, ela possui 16 divisões. Quando você for ver uma régua com polegada ou mexer no paquímetro, você vai ver que uma polegada, do 0 ao 1, você vai ter 16 divisões. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele tem 16 marcas de medida ali para a gente poder avaliar. Inclusive, a gente vai conseguir fazer as medidas intermediárias a isso, que a gente vai ter essa aula na aula de paquímetro. Vocês vão entender, paquímetro com polegada. Basicamente, como é que funciona? Gente, se são 16 divisões, quer dizer o quê? Que a primeira divisão vale 1 por 16. A segunda divisão, 2 por 16. A terceira divisão, 3 por 16. A quarta divisão, 4 por 16. E assim sucessivamente. Se são 16 espaços, você vai ter 16 frações desse espaço. Ah, mas lá na minha régua de polegada ou no meu paquímetro, não estão esses números que você está colocando não. Tem os números lá diferentes, professor. Por quê? Gente, porque existe uma coisa na matemática que a gente chama de simplificação. Simplificação é o seguinte, é quando você pega um valor, tem um número em cima, no denominador, no numerador e no denominador. E você consegue simplificar dividindo esses números por um número em comum. A fração é a mesma, só que fica mais simples de trabalhar. Por exemplo, ó, lá no seu paquímetro você vai ter a primeira divisão 0, depois 1 por 16 e depois você vai ter 1 oitavo. Ó, 1 sobre 8. Mas por que 1 oitavo? Não deveria ser 2/16? Deveria, gente, só que o 2 é um número par. O 16 também é um número par. Isso implica o quê? Que dois números pares podem ser divididos por um número em comum. Por exemplo, que número que eu consigo dividir o 2 e o 16 ao mesmo tempo? É o próprio 2. 2 dividido por 2 dá 1, 16 dividido por 2 dá 8. Então, eu dizer 2/16 ou 1 oitavo, eu estou me referindo ao mesmo número. Vocês conseguem entender isso? É a mesma coisa, eu só fiz uma simplificação. Ah, o 3/16 eu consigo simplificar? Não, ó, porque um número é ímpar e o outro é par. Então, eu não consigo mudar isso. Então, ele continua sendo o mesmo número. Ah, e o 4/16? Ah, o 4/16 já são dois números pares, então eu consigo dividir. Que número que eu consigo dividir por 4 e por 16? Que eu consigo fazer essa divisão? É o próprio 4, vocês concordam? 4 dividido por 4 dá 1, 16 dividido por 4 dá 4. Então, eu falar 4/16 ou 1 quarto é a mesma coisa. Ó, vocês estão vendo aqui que 1 oitavo, 1 quarto. Vocês vão ver que isso vai se repetir por toda a escala de polegada, até o 16. Só que aqui, gente, a gente já viu um padrão. Os números pares eu consigo simplificar, os números ímpares não. Então, de cara, eu já sei que 5/16 não vai simplificar porque tem um 5 que é ímpar, 7/16 não simplifica, 9/16 não simplifica, o 11/16, o 13/16 e o 15/16. Porque eles são um número que contém ímpar e par. Então, eu não consigo simplificá-los pelo mesmo número. Logo, todos os números que eu tiver um par em cima e um par embaixo, eu consigo simplificar. 6/16. Que número que eu consigo dividir o 6/16 igualmente? Eu consigo dividir por 2. Eu vou ter um 3 oitavos. É a mesma coisa que 6/16. Aí o 8/16. Gente, o 8/16 eu consigo dividir pelo 8. 8 dividido por 8 dá 1. 16 dividido por 8 dá 2. Ou seja, 8/16 avos é a mesma coisa que eu falar meio.
meia polegada. Ou 1 sobre 2, que é meio, né? Que é a mesma coisa que 0,5. 10/16, eu consigo dividir por quanto 10/16? Por 2. 10 dividido por 2 dá 5. E o 16 dividido por 2 dá 8. Então, 5 oitavos. É a mesma coisa. E o 12? Ó, o 12 eu consigo dividir por 2. Ó. Ele vai ficar por 2? Dá por mais, né? Ó, eu consigo dividir ele, ó, por 4. 12 dividido por 4 é 3. E o 16 dividido por 4 é 4. Ah, professor, mas eu não sei fazer assim, direto. Sem problema, gente. Vai fazendo de 2 em 2 que você consegue também, ó. 12 por 16. 12 dividido por 2 dá 6. O 16 por 2 dá 8. Ah, beleza. Mas ó, o 6 e o 8 continuam sendo dois números pares. Então eu também consigo dividir eles por 2 de novo. Que vai ser o 3, 6 dividido por 2 dá 3, e o 8 dividido por 2 dá 4. Não precisa fazer direto, pode ir fazendo passo a passo para vocês entenderem. Perfeito? Ó. E esse número aqui, ó, o 3 quartos, é a mesma coisa que 6 oitavos, que é a mesma coisa que 12/16 avos. A gente está falando do mesmo número. E o 14/16, mesma coisa, vamos devagar. Ó. 14 por 2 dá 7, 16 por 2 dá 8. Cheguei num número ímpar e num número par. Não dá para dividir mais. Então aqui morreu. Fechou. E o 16 por 16? Gente, 16 dividido por 16, quanto que dá isso? Dá 1, né? Porque eu divido 16 em cima e embaixo, ou seja, isso aqui é uma polegada. Então quando você for analisar a sua régua, ó, ela tem exatamente esses números aqui, ó, que nada mais são do que esses números aqui simplificados. São 16 divisões, 1 por 16, 2 por 16, 6 por 16, 4 por 16, 5 por 16, até o 16 por 16. Perfeito, gente? Ah, professor, legal, entendi então a escala. Mas como é que eu faço essa leitura de forma adequada? Ah, agora que fica interessante, ó. Vamos fazer uns exercícios aqui. Como é que eu vou ler essa medida? Gente, em polegada, a gente tem dois tipos de questão. Polegada fracionária, ela está mostrando para a gente uma fração. O que quer dizer isso? Quer dizer que não é um valor inteiro, é um valor fracionado. Ou seja, ó, 1 quarto. 1 quarto não chega a ser uma polegada inteira. Então eu vou ler dessa mesma maneira, ó. 1 quarto de polegada. Gente, eu preciso colocar polegada, porque pode ser 1 quarto de qualquer coisa. Pode ser 1 quarto de qualquer medida. Como é que eu vou ler essa segunda medida aqui, ó? 1 sobre 2. Eu posso simplesmente falar meia polegada. 1 sobre 2, gente, é a mesma coisa que 0,5, correto? Então, meia polegada. Nunca se esqueça da unidade. Como é que eu vou ler essa unidade aqui, gente? Quando eu tenho um denominador maior do que 10, a gente vai atribuir a questão de medida de avos. Então, por exemplo, 3/16 avos de polegada. Sempre de polegada. Ah, e se eu colocasse apenas 3/16 avos? Estaria errado. Você precisa colocar 16 avos de polegada. Por quê? Porque a gente está medindo em polegada. Essas aspas duplas aqui, gente, elas indicam que a medida está em polegada. Perfeito? Ah, e essa medida aqui, ó, letra D. Gente, está vendo que tem esse 1 na frente aqui? Esse 1 na frente quer dizer que você tem uma polegada inteira mais 3 oitavos de uma outra polegada. Ou seja, você tem mais que uma polegada. Como é que a gente vai ler isso? Da mesma forma que a gente fez com os milímetros, ó. Uma polegada e 3 oitavos. Ah, mas eu não preciso colocar 3 oitavos de polegada? Você já colocou uma polegada aqui, ó. A gente já sabe que a gente está se tratando de uma polegada. Então não tem problema. Letra E. Ó, gente, tem uma polegada inteira aqui? Não tem, ó, é só uma fração. Isso aqui representa uma polegada inteira mais alguma coisa. Então aqui eu só vou ler 1/16 avos de polegada. Na letra F, 3 quartos de polegada.
Perfeito? A letra G, 1/8 de polegada. H, 11/64 de polegada. 11/64. Eu leio em cima e lá embaixo, ó. 1/8, 3/4, 1/16. 11/64. De quê? De polegada. E na I, 51 e 128 de polegada. Na letra J, ó, aqui, gente, a gente já vai para um outro tipo de medida, ó, que é aquela medida polegada, polegada decimal. Qual a diferença, gente? É que ela vai ser expressa como se fosse um número com vírgula, só que com pontos. Mas é a mesma ideia da medida em milímetro. Se eu tiver uma casa depois da vírgula, eu vou ler como décimos. Se eu tiver duas casas depois da vírgula, eu vou ler como centésimo. Se eu tiver com 3 casas depois da vírgula, eu vou ler como milésimo. Ah, mas se eu tiver mais do que 3? A gente tem uma possibilidade. Se tiver 4 casas, a gente vai estar dando a volta, no caso, né? Ele vai décimo, centésimo, milésimo. Se eu tiver mais uma casa, eu vou ter décimo de milésimo. Porque a primeira seria o décimo, eu vou voltar para ela. Perfeito? Vamos dar uma olhada aqui como é que seria isso, ó. Esse número aqui, por exemplo, ó, na letra J, eu não tenho uma polegada inteira. Você está vendo aqui, ó? É 0 ponto alguma coisa. Na letra K a mesma coisa, 0 ponto alguma coisa. Mas na letra L eu tenho 1,5. Quer dizer o quê? Que eu tenho uma polegada inteira e 500, né? No caso aqui seria uma polegada e meia, né? Mas a gente não vai ler desse jeito porque a gente está tratando aqui com milésimos. Como é que eu vou ler essa questão J, então? Seria o seguinte, ó. 3.125 décimos de quê? De milésimos de polegada. Por quê, gente? Porque eu tenho 4 casas, ó. Se fossem 3, seriam milésimos. Como ele atingiu mais uma, ele voltou. Ele foi para o décimo de milésimo. Consegue entender isso? Letra K, por exemplo, ó. 500 milésimos, porque são 3 casas, milésimos de polegada. Sempre tem que colocar polegada quando estiver se tratando de polegada, certo? E o último, ó, eu tenho uma polegada inteira. Então eu vou cair naquela mesma ideia da letra D, ó, uma polegada inteira. Então, ó, uma polegada e 500 milésimos, porque são 3 casas decimais. Ah, e se aqui em vez de L fosse, se fosse assim, ó, vamos tentar imaginar, 1,50. Aqui seria uma polegada e 50 centésimos. Você entende? Ó? Numericamente é a mesma coisa, só que de acordo com o número você tem 2 casas, ela se torna um centésimo. Perfeito, pessoal? Conseguiram entender como é que a gente faz a medida? Entenderam um pouco sobre a régua, como é que são as divisões da escala de polegada? A polegada decimal, ó, que ela vai ser expressa da mesma maneira que o número com vírgula, só que com ponto. Tem a questão do décimo, do centésimo, do milésimo e, se tiver uma casa a mais, décimo de milésimo. Não é muito difícil, pessoal. Perfeito? Depois a gente vai tentar trabalhar também a parte de conversão de unidades, aí vai ficar um pouco mais claro. Vocês vão ver que a gente consegue trabalhar, converter de milésimo para polegada, de polegada para polegada fracionária para milesimal, e aí a gente vai aprender a fazer umas contas nesse sentido. Mas não é muito difícil não, gente. Perfeito?